Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vou ler aqui a palavra do Senhor no Evangelho em Lucas, capítulo 14, que diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, Damasco, Jesus observava atentamente. À frente de Jesus, Damasco, estava um homem doente, Damasco, com o corpo inchado, Ramanacha. Jesus perguntou aos fariseus e aos péritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Daramanahash. Mas eles ficaram em silêncio, tomando o homem pela mão. Jesus o curou e o mandou embora, Ramanashontoremai. Então, Jesus perguntou àqueles homens: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder ao Senhor Jesus. Quando notou como, aleluia, ele Lamanas, glória a Deus. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus estava ali notando tudo, observando tudo. Jesus ali notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Jesus lhe contou esta parábola. Aí Jesus contou a parábola para eles. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: deu lugar a este? Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Ramate. Sempre. Eita, Ramanahas. E Jesus falando, Jesus está explicando essa parábola. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Remeneret. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Ramacho e Teremeneret. Jesus diz aqui que todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Então Jesus disse ao que eu tinha convidado:
Ramás. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes. Jesus está falando aqui para aquele que o convidou. Nem seus vizinhos ricos, se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Ramás. Eita, feliz será você, porque este não tem como retribuir. Ramás. Você é feliz por convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. É Deus que dá a recompensa. Você deu um banquete, convidou os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Você é feliz, porque este não tem como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos mortos. É que você vai receber a sua recompensa. Aleluia, Jesus. A recompensa vem na ressurreição dos justos. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Você vai receber a recompensa por você fazer um banquete e convidar os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Você é feliz, porque esse não tem como retribuir a você. Mas a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Glória a Deus. A parábola do grande banquete de Ramás. Ao ouvir isso, um dos que estavam na mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ramás. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Ramanasseia. Jesus respondeu, Ramás. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de comer, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, Ramanassurha, apresentar desculpas. A comida estava pronta. O banquete estava preparado. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Ramás. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ramanassu e Defa. Ainda outro disse: acabo de me casar
por isso não posso ir. Ramaço. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ramanaço e derrai. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ramás. Aí o homem, o dono da casa, disse: eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Ramanás. O preço do discipulado. Ramás. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Cristo. Jesus Cristo, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ramás. Esse é o preço do discipulado. Jesus diz que se alguém vem a ele, a Jesus, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, mais do que ao Senhor Jesus, não pode ser discípulo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: não pode ser meu discípulo. Ramanás. Jesus Cristo continua dizendo, falando: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ramanacheia. Qual de vocês, Jesus está falando, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ramás. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, Ramás, todos os que o virem rirão dele. Ramás, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Jesus falando, Ramás, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Remanite. Então, para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, é necessário um preço. Remanahassantou.
para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo, requer um preço, ramaste. Um preço, ramanaste. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, Jesus está falando que o sal é bom, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, Jesus Cristo diz assim, que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ramasse, eita, Ramai, e que Deus nos abençoe.